Abre a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na UNTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na UNTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Olá, amados irmãos, sejam muito bem-vindos à ONTV, Organização das Nações para a Pregação da Palavra de Deus na TV através da internet. Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Hoje nós estamos no episódio 175 de 180 dias, em que nós vamos concluir o Novo Testamento juntos, meus irmãos. Hoje nós vamos ler os capítulos 11 e 12. Estamos finalizando a Bíblia Sagrada. Estamos no livro de Apocalipse, o livro da Revelação. Nos últimos capítulos que nós já lemos juntos, trombetas soaram, os juízos foram liberados, não é mesmo? Vimos também o anjo entregar um livrinho a João, convocando novamente a missão profética. E agora em Apocalipse 11, nós vamos ler, somos apresentados as duas testemunhas ao toque da sétima trombeta. E em seguida, em Apocalipse 12, nós vamos ler acerca de uma visão gloriosa que revela o grande conflito espiritual entre a mulher, o dragão e o nascimento do Messias, meu irmão. Então, fiquemos atentos ao episódio de hoje, 175, que tem muitas informações, ok, acerca do tempo do fim. No capítulo 11, nós vemos que João recebe uma vara e é instruído a medir o templo de Deus, o altar e os que nele adoram, um símbolo de preservação espiritual, né? O pátio exterior não deve ser medido, pois será entregue aos gentios por 3 anos e meio, 42 meses, né? Duas testemunhas enviadas por Deus para profetizar por 1260 dias, vamos ficar atentos a estes números, né? Vestidas de roupas, né, brancas, representam o testemunho fiel em meio à grande tribulação. Tem poder para fechar o céu, transformar águas em sangue, ferir a terra com pragas como Elias e Moisés. Se alguém quiser fazer-lhes mal, fogo sairá da sua boca.
E ao fim de sua missão, a besta que sobe do abismo as mata. Seus corpos ficam na praça da grande cidade por 3 dias e meio, né, enquanto o mundo comemora sua morte. Após os 3 dias e meio, Deus as ressuscita e as leva ao céu em meio ao temor e grande terremoto. Ainda no capítulo 11, 7.000 morrem e os sobreviventes glorificam a Deus. A 7ª trombeta vem para anunciar que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. O governo eterno de Deus se estabelece no céu. Os 24 anciãos, que já comentamos no decorrer da leitura do livro de Apocalipse, se prostram em adoração, né, dizendo: chegou o tempo de julgar os mortos e recompensar os teus servos. O templo de Deus no céu é aberto e a Arca da Aliança aparece. Então veja, meus irmãos, que no capítulo 11 nós vemos que Deus, ele preserva o seu povo fiel, mesmo em meio ao caos. As 2 testemunhas representam o testemunho profético da igreja, ou dos servos específicos de Deus nos últimos dias. E o sofrimento dos santos pode parecer derrota, mas Deus sempre traz vitória e ressurreição. O reino de Deus triunfa e isso deve ser sempre, meus queridos, a nossa esperança. E neste episódio 175 nós também vamos ler acerca do capítulo 12, né, que fala sobre a mulher, o filho e o dragão, né, o grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, está grávida, prestes a dar à luz. Veja quantas informações, meus queridos. Simboliza o povo de Deus, né? Israel, e de forma espiritual a igreja como um todo, que dá origem ao Messias. O dragão vermelho, né? O dragão vermelho surge com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas. A sua cauda arrasta 1/3 das estrelas do céu, possível referência à queda de anjo, segundo algumas correntes teológicas, ok, meus irmãos? E tenta devorar o filho assim que ele nasce. O filho e a fuga desta mulher, nós vemos então que a mulher dá à luz a um filho homem que há de reger as nações com vara de ferro. Quem é este que nasce? Nosso Senhor Jesus Cristo, Messias, né? Então o filho é arrebatado para Deus e seu trono, e a mulher foge para o deserto, onde é sustentado por 1260 dias, né? A partir daí, no capítulo 12, começa uma guerra no céu. Miguel e seus anjos batalham contra o dragão, considerado Satanás, ok, meus irmãos? Conforme correntes teológicas, e os seus anjos, né? Anjos de Satanás. O dragão é vencido e lançado à terra. É chamado de acusador de nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite. Então, essa expressão Satanás, o diabo, na verdade, é o adversário, né? O acusador. A palavra diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nós observamos a ira do dragão, não é mesmo? Ao ser lançado à terra, e o dragão começa a perseguir esta mulher lá que deu à luz ao filho, e ela recebe asas para fugir ao deserto e é protegida de forma sobrenatural. Frustrado, o dragão faz guerra ao restante da descendência da mulher e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 12, então, nós observamos que é um conflito cósmico, né?
meus queridos, em andamento, né? Um conflito em que nós vemos Satanás, ele odeia tudo o que está ligado a Cristo. A igreja, ela é perseguida, mas protegida e sustentada por Deus. A vitória sobre o inimigo não vem por força humana, mas pelo sangue do Cordeiro e pela fidelidade no testemunho. E mesmo em tempos de perseguição, a promessa da preservação continua ativa para os fiéis. Amém, meus queridos? Então vamos ler. Convido a todos os irmãos para que nós venhamos a concluir mais um episódio, né? 175 de 180 dias. Está faltando tão pouquinho, meus irmãos. Parece que foi ontem, né, que nós começamos a nossa leitura. Capítulo 11 do livro de Apocalipse. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios por 42 meses. Calcarão aos pés a cidade santa. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm a autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: sobe para aqui. E subiram ao céu uma nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Passou o 2º ai. Eis que sem demora vem o 3º ai. O 7º anjo, meus irmãos, tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira,
e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança. No seu santuário sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Capítulo 12. Queridos irmãos, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, nosso Senhor Jesus, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então houve grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, e mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Bem, meus irmãos, capítulos 11 e 12 do livro de Apocalipse, meus queridos. Mais um episódio concluído, né? Nos últimos nós vimos guerra espiritual, perseguição, a vitória pela fidelidade, né? Agora
nós observamos hoje, né, que Deus, ele, nos episódios 11 e 12, né, ele levanta testemunhas fiéis mesmo em meio ao caos, e que há um conflito espiritual real entre o céu e a terra. Mas também vimos que o filho nasceu e o dragão caiu, ok, meus irmãos? Que possamos permanecer firmes mesmo em dias de perseguição, pois a vitória já foi selada pelo sangue do Cordeiro, e o reino de Deus virá com justiça, glória e eternidade. Amém, meus queridos? Essa é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Mais um dia, mais um episódio 175 de 180 dias, em que nós vamos concluir o Novo Testamento juntos. Graça e paz a todos e até a próxima. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na onde vi 24 horas no ar, a palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na onde vi 24 horas no ar, a palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus.